Pessoal, vamos então construir a nossa projeção estereográfica, né? Visualizar como que essa projeção estereográfica ela vai ser construída. E a gente então, para a gente, antes de começar, essa imagem que está aqui, ela tem que estar bem clara na cabeça da gente para a gente entender como a projeção é construída e como que ela pode ser interpretada. Então a gente tem que imaginar que a gente vai colocar a célula unitária do nosso cristal no centro da esfera, tá? Nesse caso aqui, a gente vai estar alinhando a direção 001 em direção ao Polo Norte. Então a gente vai estar colocando o eixo de zona 001 em direção ao Polo Norte. Então essa aqui vai ser, quando a gente montar essa projeção aqui, essa aqui vai ser a projeção estereográfica desse cristal no eixo de zona 001, tá? Não sei se vocês enxergam bem isso aqui. Esse site que eu coloco aqui embaixo, ele é excelente, ele tem várias coisas aí que vocês podem acessar para ajudar vocês a visualizar como essa projeção estereográfica vai ser feita. Tá? Eu vou usar aqui, começar com um recurso dele que é muito legal, que é essa visão aí do que a gente está vendo lá de forma tridimensional. Então tá aqui, verdinho, tá o nosso Polo Norte, tá aqui o nosso Polo Sul, certo? Esse plano aí em verde é o nosso plano equatorial aí, que é onde a gente vai projetar, fazer a nossa projeção estereográfica ali, né? Então tá ali dentro o nosso cubo. Percebe que a gente está com o cubo bem no meio da esfera, né? Ó, vocês conseguem ver aqui, então tá aqui, eu alinhei com o cubo. Nesse caso aqui, a gente alinhou aqui um dos eixos do cubo na direção do Polo Norte e do Polo Sul ali. Então tá exatamente igual naquele desenho, tá? É isso aqui que a gente tem lá. Então esse é o desenho do que a gente vai fazer aí da nossa projeção, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa projeção para representar todos os planos, né, ou pelo menos os planos mais importantes do nosso cristal. Como que a gente vai fazer isso? Então vou dar um passo a passo para vocês. A gente vai projetar um de cada vez. Vamos começar então com esse plano azulzinho aí, que é um plano bem importante do nosso cristal, tá? Que plano é esse, então? Vocês conseguem pensar? Então vamos ver aí, vamos pensar do que a gente acabou de conversar. Ele está cortando o eixo X, né? Então tá aqui o eixo na direção 00? Não, né? Ele não corta. Ele corta o eixo, então daria infinito aqui. Né, infinito na direção X. Então, vou anotar aqui. Então, na direção X, dá infinito. Na direção Y, ele corta aqui, 1, certo? 1, porque esse lado aqui é 1, certo? E na direção Z, ele corta em 1. Então, esse eixo de zona aqui é 1 sobre infinito, 1 sobre 1, 1 sobre 1. É o eixo de zona 011, certo? Desculpa, é o plano, não eixo de zona, plano 011, correto? Então, tá aí o nosso plano 11. Então, beleza, tá lá o nosso plano, só que a gente quer representar esse plano na nossa projeção estereográfica. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai traçar aqui a direção normal desse plano. Então, lembra que a gente tem uma direção aqui que é perpendicular ao plano, né? Que a gente pode usar esse como vetor para representar esse plano. Então a gente está traçando essa direção aqui e onde quer que ela vai, onde quer que ela cruze a esfera, a gente para e projeta isso em direção ao Polo Sul, que nem a gente está fazendo aqui. Lembra que a gente falou que era o que a gente ia fazer com a projeção. A gente sempre pegava alguma coisa e projetava em direção ao Polo Sul. E onde ela cruzar ali o nosso plano equatorial, a gente vai marcar com um xizinho, tá? Então tá lá. Então tá marcado essa intersecção lá. Então, lembrando que um plano é um polo, a gente então vai representar ali esse plano, que é o plano 0, 1, 1, a gente vai representar ele como esse ponto aqui, que vai ser o polo desse plano, que a gente vai chamar de polo 011. Tá? Então a nossa projeção, que é aquele plano verde que eu mostrei, né? Aquele círculo verde que a gente viu no desenho animado, ou esse círculo cinza que está mostrando aqui na figura, vai ter exatamente nessa posição aqui, entre, né,
01 e o 010 lá, a gente vai ter aqui o polo do plano 011, tá? Podemos fazer de vários outros aqui. Podemos fazer um bem fácil. Desculpa, um bem fácil. Um bem fácil seria, por exemplo, o desse plano aqui, né? Então, como que seria o desse plano aqui? Bom, a gente traça a direção normal, ela cruza aqui e a gente projeta em direção ao Polo Sul. Ela já está, na verdade, ali, né? Então, ela daria exatamente aqui, certo? Podemos fazer a mesma coisa aqui com a direção 100, esse plano aqui que está virado para a gente, vai dar, acho que vocês conseguem ver aí, que vai dar alguma coisa exatamente nessa posição aqui, né? Qual que é o plano? Vocês conseguem imaginar qual que é o plano que estaria exatamente aqui? Vocês conseguem imaginar? Então é o plano que estaria inclinado, né? Pensando no nosso cubo ali, ele é o plano que estaria inclinado. É o plano que estaria inclinado desse jeito aqui. Tá? É o que estaria inclinado pegando essa diagonal, aquela diagonal, certo? Esse plano aqui. Né? Que plano é esse? Está cortando x na direção 1, está cortando o z na direção 1 e não está cortando o y, certo? É o plano 010, certo? Então, aqui está o nosso polo do 010. Olha que interessante, o 010 está entre o 001 e o 110, faz sentido, né? E assim vocês conseguem ir construindo todos os outros planos. Então, se vocês voltarem nessa representação que a gente tem aqui, vocês veem aqui, tem várias animações. Eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada aqui em várias coisas que ele vai dando. Mas, por exemplo, ele dá aqui pra gente, olha, se a gente pegar aqui e colocar todas as projeções, por exemplo, dos planos que são da família 110, tá? Então, ele dá aí todas as projeções, refletindo em direção ao Polo Sul, vai dar esses pontos que estão aqui, para aquela nossa orientação específica que a gente estava olhando. Então a gente construiu esse, mas teria um outro aqui, 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 um outro ali, tá? Então conseguimos construir todos os da família 111. Então é bem rápido aí, né? Aqui os da família, 110, aqui, né? 110. Conseguimos construir aqui todos os da família 111, aqui, nessa imagem aqui, todos os da família 111. São os que estão saindo pela diagonal do cubo, tá vendo? Todos estão saindo pela diagonal do cubo, vão estar nessas posições aí. Esses daqui são os da família 100, tá? E por aí vai. Então a gente consegue construir todos os polos, colocar todos os polos, né, dos planos de importância aí na nossa projeção, tá? Vamos então explorar um pouquinho mais a ideia do nosso primeiro plano lá que a gente começou a trabalhar, o nosso plano 011. Então vamos estender esse plano de forma que ele cruza ali totalmente a esfera, né? Então a gente vai ter aqui um grande círculo, porque ele passa pelo centro, né? Se agora a gente pegar, então, toda essa região aqui que está no hemisfério norte e fizer a projeção disso em direção ao Polo Sul, vai dar essa linha aqui, né? Então acho que não sei se vocês estão enxergando o que eu estou falando. Então eu peguei o meu plano aqui, o meu 011, né? E estendi ele até ele cruzar a esfera. Pois eu peguei aqui a parte relativa ao hemisfério norte dele e projetei em direção ao Polo Sul. Então deu essa linha aqui projetada no nosso plano equatorial, tá? Essa linha aí é o que a gente chama de traço do plano 011. Então tá aqui o que a gente desenhou, tá aqui o polo do plano, certo? Que a gente tinha feito anteriormente. E tá aqui o traço do plano, certo? Então, o traço é onde esse plano está cortando ali a esfera. E o polo é aquela direção perpendicular, tá? O que isso significa? Que qualquer coisa que cair em cima desse traço aqui do plano são coisas que estão contidas, né? São direções que estão contidas no plano 011.
né? Então, como o que está contido aqui no traço são coisas que estão contidas né? Qualquer direção que tiver nesse traço é uma direção que está contida nesse plano. Lembra da nossa lei de Weiss lá, né? Então, se a gente tiver uma direção UVW que ela vai cruzar, né? A hora que a gente fizer, colocar ela na nossa projeção, ela cruzar aqui em qualquer lugar, ela vai ter produto escalar zero com isso daqui, né? Então, qualquer direção que caia aqui nesse traço, ela vai ter produto escalar zero com o 0, 1, 1 no caso, que é o HKL aqui nesse caso, né? Então, qualquer coisa que caia nesse traço aí vai ter, então, vai estar 90 graus, né? Porque o produto escalar é zero, né? Então, essas coisas aqui, esse polo e esse traço aqui, um está a 90 graus do outro, né? Então, lembrando que isso aí vem de uma esfera, então daqui até aqui tem 90 graus, daqui até aqui tem 90 graus. Então, percebe como a projeção, ela, né, distorce, né? Ela é uma projeção. Então, essa noção de distância depende da direção que você está olhando, né? Daqui até aqui tem 90 graus, mas daqui até aqui também tem 90 graus, por mais que essa distância aqui seja maior do que essa distância aqui visualmente, porque isso é uma projeção. Se vocês lembrarem, isso acontece em mapas também, né? Não tem aquela história que dependendo da projeção que você está olhando, parece que, sei lá, a Groenlândia é maior que a América do Sul. É a mesma coisa, né? Uma projeção vai ter aí certas distorções, certo? Então, juntando as coisas que a gente viu que numa projeção a gente vai colocar os polos, né, que são os planos, a direção perpendicular aos planos, e a gente vai colocar também traços de alguns planos, então polos e traços. Então, esse aqui, para o cristal que a gente está olhando, que ele está orientado no eixo de zona, nesse caso aqui, 100, né, a nossa projeção estereográfica dos polos vai ser essa daqui. Então eu juntei aquelas todas que eu mostrei para vocês ali no site de complemento lá, né? Então estão aqui as direções da família 110, né? São 6 planos no total. Por que eu falei 6, mas eu mostrei 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque essa direção aqui ela é perpendicular, é o inverso dessa daqui, né? Uma é menos 1 vezes a outra. Então, essas direções são equivalentes aí, né? Então, eu tenho 6 direções independentes aí, que é essa e essa, certo? Então, eu tenho aí todas as minhas 6 direções 1, 1, 0, eu tenho as minhas 4 direções 1, 1, 1, presente aqui, e eu tenho as minhas 3 direções 100. E de novo, essa e essa são o inverso dessas duas, certo? Então, eu representei aí todas as minhas direções mais importantes. E percebe que eu estou aqui no eixo de zona 100. Então, se eu estou no eixo de zona 100, qual que é o polo do meu eixo 100? Do plano 100? Bom, o plano 100, né, a gente está trabalhando aqui com um cúbico, com um material cúbico, ele é o plano, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa projeção, né, para o nosso cristal. Então, eu alinhei ele aqui, nesse caso aqui, com a direção 100 apontando para cima. Olha, minha direção 100 apontando para cima, apontando em direção ao Polo Norte, para esse caso aqui dessa projeção, né? Então, qual que é o traço do plano 100? O plano 100 é exatamente o plano verdinho aí que a gente está vendo na figura, certo? Bom, mas então, essa que eu estou tentando mostrar para vocês é que essa linha aqui, né, tudo que vocês estão vendo aqui em escuro, essa linha aqui do círculo, é o próprio traço do plano 100 nesse caso aqui. Então percebem como a lei de Weiss é satisfeita. Todos os planos que estão contidos aqui, né, todos os polos que estão contidos nesse grande círculo, que é o que a gente está enxergando aqui, né, o círculo aqui,
todos eles vão dar produto escalar zero com o eixo de zona que a gente está fazendo a projeção estereográfica, tá? Então, uma observação aí indo um pouco além para um cúbico, sempre que a gente orientar o cristal em um certo eixo de zona, o plano com o mesmo índice que esse eixo de zona vai estar sempre aqui no centro. Então, esse aqui não é a direção 100, ela é o polo do plano 100. Como esse cristal é cúbico, ele vai estar sempre aqui no centro, tá? Por quê? Porque o polo de um plano e a direção que tem o mesmo índice, eles sempre são paralelos para um cúbico. Foi o que eu tentei mostrar aqui atrás, quando eu estava falando de sistemas não cúbicos. Vou voltar. O polo desse plano aqui, né, a hora que a gente for traçar a direção normal, né, que a gente faria na projeção estereográfica, essa mesma direção aqui, que é né, coincide com a direção 110. Enquanto que nesse caso aqui, ó, o polo desse plano seria alguma coisa nessa direção, né? Então, nesse caso aqui não coincidiria. Ou seja, se eu fizesse uma projeção estereográfica desse cristal nesse eixo de zona, o polo desse plano não ia estar no meio da projeção, tá? Se for informação demais, vocês vão... eu vou tentar mostrar isso futuramente para vocês aí em aula, ou vocês podem olhar também em projeções de outros cristais, vocês vão trabalhar um pouquinho com isso, tá? Então, tá aqui a nossa projeção, se familiarizem com ela. Essa aqui é a projeção que vocês mais vão ver na vida, que é a projeção de um cúbico no eixo de zona 100, né? Ou 01, ou 010 ou 001, né? Todas elas vão ser equivalentes. Todas elas têm essa cara aqui. E percebe que a gente está colocando símbolos aqui diferentes. A gente está colocando uma elipse para todos os planos que são da família 10. A gente está colocando um triângulo para todos os planos que são da família 111. E a gente está colocando um quadrado para todos os planos que são da família 100. Tá, o que é isso? É a simetria desses planos. Isso vai ficar bem claro para vocês na aula que vem. Essa aula a gente não vai falar de simetria ainda. Tá? Indo um passo além na projeção estereográfica desse cristal, vamos colocar aqui também, então, outros planos. Então, aqui enchemos com vários planos, o polo de vários planos, tá aí, estão colocados, tá? Então, além dos... Então, percebe que a gente está cheio de plano e percebe que a gente colocou alguns traços aqui. Lembra, esse traço aqui, ó, a gente tinha desenhado antes, ele é o traço do plano 110 nesse caso, né? O que está a 90 graus. Então, significa que tudo que está contido aqui nesse traço está a 90 graus desse plano aqui, desse polo aqui. Né? De novo, como isso é um cúbico, tudo o que cair aqui vai dar produto escalar zero com isso. Por quê? Porque isso aqui é o polo do plano, que é paralelo à direção 110. Né? Então, a minha direção 10 está aqui também. Então, tudo que dá produto escalar zero cai ali. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um aqui, 1 menos 1, 2. Percebe que isso dá produto escalar zero com o 1, 0, né? 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes 1, menos 1, e aqui dá 0. Então, 1 menos 1, 0, produto escalar zero. Qualquer coisa aqui vai ser verdade. Tá? Então, essa é a projeção mais comum que vocês vão ver. Percebe que aqui eu coloquei, então, todos vários polos aí, e além desses polos, né? E aí então entra essa parte importante aqui, a gente colocou alguns traços, não todos os traços, a gente colocou alguns traços. Então a gente colocou os traços dos planos 100 e os traços dos planos 110, só esses dois. Então esse aqui, por exemplo, esse e esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os traços dos 6 planos 111. Lembrando que eu tenho 6 desses planos. E eu coloquei os traços dos 3 planos 110, que é esse aqui e o próprio grande círculo, que é o último traço. Então, eu só marquei os traços dos planos 100 e os traços dos planos 110. Eu não estou marcando aqui os traços dos planos 111, 112, 102, nada, só desses aqui. Por que eu estou marcando só desses aqui?
Porque esses aqui são os planos espelho do meu cristal cúbico. Ou não de todos os cúbicos, do CFCA1 é assim, do CCCA2 é assim, mas esses são os traços dos planos espelho. O que é um plano espelho? Aguarde um pouco que a aula que vem vai ficar claro para vocês o que é um plano espelho. Esses são os únicos planos espelhos de um cristal cúbico, por exemplo, CFC e CCC, tá? Então, são esses planos que eles são importantes o suficiente para a gente colocar o traço aqui de um ponto de vista de simetria. E percebe que quando a gente faz isso aqui, a gente tem uma certa unidadezinha aqui de repetição, que é esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, né, eu vou até apagar aqui os outros desenhos que eu fiz, ele se repete pela minha projeção inteira. Ele sempre tem essa característica aqui, que um dos vértices vai ter um polo 1, 0, 0, um vértice vai ter um polo 1, 1, 0 e um vértice vai ter um polo 1, 1, 1. Então percebe que é o que eu estou desenhando aqui. Está aqui o vértice 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Qualquer triângulo que eu pegar, então vamos pegar esse aqui, é a mesma coisa. Um vértice eu vou ter 1, 0, 0, um vértice eu vou ter alguma coisa da família 1, 1, 0 e no outro eu vou ter alguma coisa da família 1, 1, 1. Qualquer um. Vamos pegar esse aqui, vocês vão ver que é a mesma coisa. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, né? Família desses planos que eu estou falando. Se vocês contarem aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cada quarto. Certo? Então, se eu tenho 6 aqui, 12, 18, 24. Eu tenho um total de 24 dessas unidades de repetição aqui. Lembrando que eu estou olhando só o hemisfério norte aqui. Então, no meu cristal inteiro, se eu estivesse olhando também o hemisfério sul, eu ia ter um total de 48 unidades de repetição desse tipo aqui. Tá? Esse número é muito importante para cristais cúbicos, 48, que ele é o número total de operações aí, né, de equivalências que a simetria de um cristal desse aqui vai dar para a gente. Também vai ficar mais claro a aula que vem para a gente. Mas o que importa, assim, por agora, é que essa unidade aqui, dentro dela, por conta da simetria cúbica, dentro dela eu tenho todas as direções simetricamente equivalentes de um cristal cúbico. O que seria isso? Por exemplo, se a gente olhar e pensar só no cristal, o plano 1, 1, 1, ele é equivalente ao plano 1, menos 1, 1, por exemplo. Né? Os dois são da mesma família. O plano 1, 0, 2, ele é equivalente ao plano 2, 0, menos 1, por exemplo. Tá, ele não é o mesmo. Né? Se eu pensar e definir isso aqui, esse plano aqui numa certa direção, esse plano aqui vai estar em alguma outra direção. Mas se eu olhar, por exemplo, a estrutura desse plano aqui, ela vai ser igual à estrutura desse plano aqui, tá? Então, se a gente pensar em dois cristais diferentes, é só uma questão de como a gente está definindo ali nossa origem. Mas esses dois planos são simetricamente equivalentes. Então, quer ver, ó, por exemplo, vamos comparar esses dois. Olha, aqui nessa posição eu tenho 2, 1, menos 3. Aqui eu tenho 1, 2, menos 3. Né? Então, todos os que eu tenho, né, cada um desses triangulinhos aqui, ele carrega dentro dele todas as direções que são simetricamente ou, né, cristalograficamente equivalentes, ou todos os planos que são cristalograficamente equivalentes. Tá? Então, esse triângulo aí é a unidade mínima de repetição dada pela simetria cúbica, pela simetria desse cristal aqui, que a gente vai ver na aula que vem. Ele tem um grupo pontual M3M, tá? M-3M. Tá? Então, isso aqui vai fazer sentido na aula que vem. Então, todos os cristais que tem esse grupo aqui, que inclui o CFC, o CCC, todos eles vão ter essa projeção estereográfica aqui, com essa unidade mínima de repetição, que vocês vão ver ela bastante em resultados experimentais e outras coisas, tá? Vou parar por aqui esse vídeo, continuamos no próximo.